Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para poder fazer a mediação desse tema que me é tão caro, a questão das mudanças climáticas. E eu queria pedir para você sentar ali, pode ser? Eu estou com um material aqui. Vou ajustar aqui. Primeiro eu gostaria de fazer uns recados com relação ao pessoal da organização, com relação a responder os questionários que vieram nas pastas, para que a gente possa fazer uma avaliação. Então, eu solicitar que todos respondam. E depois, acho que a maioria aqui assiste o Faustão, né? A gente vai fazer hoje uma surpresa para o senhor Pedro. Esta é sua vida. Pedro não, desculpa, senhor Flávio. Flávio, é o seguinte, eu sou presidente da Associação Cunha Bebe, que nós iniciamos em 1996, e a gente ajudou o Instituto Costeiros a iniciar o projeto da trilha subaquática. E não sei se vocês percebem as datas, né? Então agora nós estamos exatamente em 2017, 20 anos depois, como o próprio professor Flávio colocou, e em nome das pessoas que trabalham com ele, que atuam junto dele, gostaria de agradecer muito esses 20 anos de dedicação e de trabalho para o litoral, e estamos lhe presenteando com 2 livros do Pedro Jacob e um livro da Fundação Florestal, e agradecendo muito esses 20 anos de contribuição que o senhor tem feito aqui para a nossa região. Muito obrigado. E contamos que essa parceria continue e que a gente possa crescer ainda mais juntos com relação a isso. Para a gente poder tocar os nossos trabalhos, a gente vai abrir para perguntas, e eu acredito que o ideal é que a gente seja bem conciso na pergunta, para que a gente possa aumentar o número de pessoas que têm interesses em esclarecimentos, em trazer informações, e depois a gente vai fazendo em blocos de 3 perguntas. Eu queria que alguém me ajudasse a fazer as anotações, porque realmente é difícil de enxergar quem pede. Opa, vamos lá. Flávio, muito obrigado. Olha aí, ó. Pedro, valeu. É um singelo agradecimento só, mas é uma data muito importante, são 20 anos e completa exatamente agora, nesse momento. A sua equipe ficou envergonhada de subir aqui para fazer o agradecimento, pediram que eu fizesse. Uma pequena surpresa. Então, depois desse momento, vamos abrir para perguntas. A gente já e tu ali, eu queria fazer um grupo de 3 perguntas que acho que é melhor para a gente poder trabalhar. E eu queria, antes de iniciar as perguntas, para as pessoas irem pensando mais um pouco, algumas coisas foram colocadas que eu acho que são importantes para a gente poder fechar e dar encaminhamentos. Como o próprio Pedro colocou, nós estamos num fórum, e é bom que o fórum possa seguir. Ontem, no final do dia, nós iniciamos um processo de conversa sobre a rede de educação ambiental do Litoral Norte. Como o professor Flávio busca fazer uma rede de escolas, e essa rede de educação ambiental do Litoral Norte, ela surgiu logo no primeiro fórum que a gente realizou. Aliás, acho que ela começou antes. Aqui não está o pessoal de Ubatuba, mas em Ubatuba a gente iniciou um processo de discussão de educação ambiental, depois culminou com o fórum. Então, essa rede já está, acho que, se não me engano, em 2004 que ela foi formada. E, na realidade, sou eu e a Débora os moderadores dessa rede. E a gente gostaria de ampliar essa rede. Então, eu vou pedir para as pessoas que tiverem interesse em participar dessa rede, em iniciar esse processo, para me procurarem. No questionário que vocês receberam, vocês viram que lá tinha uma opção de se você gostaria de participar da rede de educação ambiental do Litoral Norte. O objetivo dessa rede seria troca de informações, de experiências, de bibliografia, para que a gente pudesse socializar mais os trabalhos de educação ambiental que estão sendo realizados no Litoral Norte. O CETEA se dispôs a ser o ponto focal dessa rede. Eu e a Débora continuamos no auxílio, e a gente vai fazer uma atualização dela. Então é importante vocês saberem, isso é muito importante, porque foi citado aqui também a questão do PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, e que ele está em revisão. E essa revisão está sendo debatida com as outras redes, a Rede Paulista de Educação Ambiental e a Rede Brasileira de Educação Ambiental.
para que se possam levantar, são 17 questionamentos, se vocês quiserem entrar no site do próprio Proneia, só clicar Proneia Consulta Pública, vocês conseguem ter acesso. São 17 questões que estão sendo respondidas e que vão ser debatidas em setembro no Fórum Nacional de Educação Ambiental, que vai acontecer, Pedro, lembra? Acho que se não é Santa Catarina. E esse Fórum Nacional vai estar debatendo o Proneia e as redes, inclusive a nossa rede também está envolvida nesse processo, vai estar levantando junto do público-alvo uma maneira de estar fechando. E gostaria então de abrir agora as perguntas para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Rogério Teixeira, eu sou técnico agrícola, sou formado em Ciências Sociais, Sociologia e Pedagogia. Eu trabalhei no setor público municipal de São Sebastião durante 10 anos na área da saúde, no combate ao simulídio, que é o famoso borrachudo, o controle, né? E uma coisa que sempre me chocou muito foi saber que a captação de água irregular das cachoeiras, por todas as classes sociais, ela cada vez, nos últimos 10 anos, aumentou em termos de distância, né, dos bairros até o Parque Estadual, e matou toda a vida que existia onde não há mais água. Então eu queria saber como coibir isso. E outro fato também super importante, também que acontece na nossa região, é a raspagem de cascos de navios e limpeza, que é proibido por lei, mas que acontece diariamente. E também nós não conseguimos coibir essa prática para a destruição dos nossos corais, né? E corais e bacias hidrográficas. A pergunta é para quem? Para o Flávio. Olha, não sei se sou a pessoa certa para responder essas questões. Eu sou coordenador de conservação do Parque Centec, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, onde fica o zoológico e tudo mais. A gente está com alguns problemas só para exemplificar a situação que a gente está. Nos últimos períodos, as comunidades do entorno, só lá em São Paulo, né, perto de Adema, tem várias comunidades. Uma comunidade usou o muro do parque para construir suas casas e fez buraco na porta, então elas entram. Tem gente que o jardim da casa é o parque, né, algumas pessoas até colaboram com a gente um pouco. Mas fora, a maioria joga lixo dentro do parque, tem gente que joga esgoto. Aí, eventualmente, você vai lá e acha e coíbe. O parque é enorme, a gente tem 2 vigilantes. Aí, mais recentemente, a comunidade começou a invadir o parque era onde era o Instituto Astronômico e Geofísico. E aí começaram a assaltar os próprios vigilantes. Os vigilantes são assaltados, né, a roubar tudo que é do parque, que é da USP. A semana passada, por exemplo, roubaram uma televisão enorme, custava uns R$10 mil. E na semana retrasada, ou antes, a gente achou uma plantação de maconha, então derrubaram parte da floresta para fazer uma plantação de maconha. E eu sou coordenador de conservação, que a gente vai chamar a polícia vai lá. Aí ontem apareceu o delegado, né, perguntando por que está tendo tanta ocorrência lá, o que está acontecendo. Em julho a gente foi dar um curso no Rio de Janeiro, né, e a minha esposa eu fui junto. Então eu soube que a Fiocruz, que vocês conhecem, é super importante, uma vez, cada 15 dias, eu não sei exatamente a frequência, mas os traficantes mandam fechar a Fiocruz. Então a Fiocruz fecha, vai todo mundo para casa, fica um dia sem funcionar. Agora, acontece, além dos danos do trabalho, acontece que as pessoas estão sendo pagas pela gente, o nosso imposto está pagando isso. Então, a televisão que foi roubada, mesma coisa, o vigia que foi roubado é uma coisa pessoal. Esse vigia ficou traumatizado com isso, tem medo de fazer a vigilância agora, não vai mais ver se tem esgoto. Então é muito difícil responder a sua pergunta no momento atual.
no momento atual que eu vejo um momento de caos, né? Então, a visão que eu tenho é uma visão de longo prazo, que é através da educação. É a visão que eu tenho, Flávio. Eu poderia chutar outras visões. Acho que tem que ter repressão, sabe? Mas a visão que eu tenho é uma visão de longo prazo, né? E mudar como nós todos, né, pensamos. Eu lembro que meu pai falava que em 1969, meu pai morreu em 69, na década de 60, você só fazia negócio com a Secretaria de Educação de São Paulo, ele instalava ar-condicionado, se você pagasse uma propina gigantesca. Aí ele pagava e instalava ar-condicionado em toda a Secretaria de Educação. Ou seja, o caso de Lava Jato aí de 1960. Ou seja, coisa muito antiga, muito enraizada. E eu vejo que isso, se juntando com mudanças climáticas e com coisas prementes, como a captação de água, a raspagem de navios, é um imbróglio muito difícil de resolver, né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, que eu discuto muito lá na USP, com o Marcos Buquerite, principalmente, mas com outras pessoas, que ações são realmente efetivas. A minha ação, a ação de vocês como educadores, a gente tem tempo, né, para a gente reverter essa situação de alguma forma. A lógica diz que a gente, se os modelos estiverem certos, é que a gente não vai conseguir reverter, porque a gente tem pouco tempo. Aí, os trabalhos publicados, inclusive revistas super importantes, eles dizem que eu não devo falar isso para vocês, que isso desanima, e aí as pessoas não fazem nada. E a reação é péssima. Isso tem vários estudos que mostram que eu estou fazendo a coisa errada. Agora, na realidade, eu acho que, por outro lado, a hipocrisia eu chegar aqui e dizer, olha, eu tenho a solução para a captação de água aqui. Eu não tenho. Eu poderia dizer, por exemplo, eu trabalho muito tempo com trilhas, né? Guias, a gente faz formação de guia de montanha e tudo mais. Eu acho que falta, por exemplo, envolvimento, né, das pessoas em geral, né, nos trabalhos que eu vi que você faz, por exemplo, né, e tem várias ações que tentam fazer isso. Trazer a comunidade, né, para atuar nos problemas sociais. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, vigilância em relação a isso. Quem vai denunciar isso? Né? Tem só uma coisa que está começando a fazer no Parque Cetec, pedir para os moradores locais, sem fazer alarde, nada, porque é perigoso, eles podem ser assassinados no dia seguinte, né? Mas para vir contar para a gente, né? Conta, a gente dá um tempo, né, e toma alguma atitude. Né? Algumas pessoas que moram, que a gente conhece. Está começando a ter alguns avisos. Esse aviso do esgoto, por exemplo, foi um morador que veio avisar que o cara tinha feito um furo e posto o esgoto. É o que tem o jardinzinho dentro do parque, e ele fez isso. Aqui na Serra, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Né? Que, por exemplo, o montanhista, o próprio turista, ele tem que vir aqui não ser um gastador de dinheiro, mas tem que ser uma pessoa que seja chamada a contribuir, né, para a conservação e para a melhoria das coisas. Né? Então, essa educação falta. O turista vem aqui, ele não é chamado a nada. Né? Atualmente, alguns parques têm chamado os montanhistas para contribuir. Né? Mas ainda é uma contribuição muito fraca. Diz, se você encontrar alguma irregularidade, por favor, reporte. Eu acho que é uma contribuição fraca para o montanhista, que muitas vezes quer ir lá. Então, essa contribuição da sociedade seria uma contribuição importante. E aí é uma coisa de educação, não na escola especificamente, mas é uma educação, por exemplo, que o parque, a unidade de conservação, pode trazer. Então, eu vejo muitas coisas tem que ter repressão, mas também tem que ter outro lado, que é essa chamada a união, né? E com os métodos corretos. Quem é professor, acho que estou me estendendo demais na resposta, não é só falar isso. Quem é professor sabe como é difícil envolver os alunos. Então, a gente tem que ter. Lá em São Paulo é uma outra realidade, né? Bem diferente daqui. Né? Envolvimento de aluno, você tem que ter meios de envolver esses alunos, que você mostrou muito bem, eu acho que algumas maneiras de envolvimento, trazer para ele analisar os próprios problemas e a partir dali ele cresce por conta própria. Bom, eu não tenho uma resposta para as suas perguntas, na realidade. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma provocação, a gente tem mais uma pergunta, mas eu queria fazer uma provocação para a mesa também.
senhor levantou agora, professor, a relação da questão de que vai mudar, a situação é relativamente catastrofista. E ontem o professor Pedro levantou por várias vezes a necessidade de que a gente não exacerbe a questão do catastrofismo com relação ao que vai acontecer. E essa preocupação de não se fazerem tantas relações diretas entre eventos climáticos extremos e mudanças climáticas, porque nem todas têm respostas específicas com relação a isso. Eu estudo isso desde o primeiro IPCC, fui em vários congressos, e realmente o tema adaptação e mitigação são as duas linhas mestras do que se pode fazer. A mitigação, dado ao nosso modelo de desenvolvimento, que depende do uso de combustível fóssil, ela é muito mais lenta e mais difícil, porque atingir escala é muito mais complexo por conta disso, e a gente vai ter que se adaptar. E dentro dos projetos, que os dois apresentaram projetos escolares, eu acho que isso que a rede, inclusive, pode até auxiliar a gente a difundir esses projetos, como é que a gente poderia trabalhar na escola sem essa conotação catastrofista, mas ao mesmo tempo alertando de que as mudanças que vão acontecer vão ser muito significativas. O senhor levantou a questão da salinidade zero e de fazerem muros. Santos, por exemplo, teve vários momentos de inundação, e inundações que aconteciam com um ciclo de 100 anos e estão acontecendo com um ciclo de 2, 3 anos. A gente tem um problema da cunha salina, porque não adianta você fazer muro, mas você vai ter uma cunha salina que vai comprometer muito as populações litorâneas, né? A gente teve a situação de São Luís do Paraitinga, aqui do lado, muito parecido com Teresópolis, né? 900 milímetros em 24 horas. Não dá nem para imaginar o volume de água que é isso. E aconteceu o que aconteceu, né? Com riscos de acontecer novamente, porque a frequência disso vai ser maior. Nós tivemos uma ressaca aqui muito forte no Puruba, que abriu 3 buracos no Puruba, né? Quem não conhece Ubatuba, Praia do Puruba, o rio passa atrás da praia, e tem um lugar que você passa um morro para poder ir para o rio. E quando teve essa ressaca, 3 lugares foram abertos, derrubando árvores, né? Eventos que não acontecem. Então, de que forma que a gente poderia trabalhar, sem ser catastrofista, positivamente, como maneira de provocar isso? Uma colocação de vocês. E a nossa colega também gostaria de fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, seria mais um gancho, né, junto com o que vocês estão discutindo, e dizer que eu compartilho um pouquinho não, bastante, né, do pensamento catastrófico, e também gostaria mesmo era de rumar para a finalização de como ter um pouquinho mais de fé na vida, né, na vida humana perante a nossa existência na Terra. Então, eu tenho um pensamento mais paleontológico, eu sou paleontóloga lá do Instituto de Geociências, e inclusive eu trabalho com elevações do nível do mar agora durante o último período quaternário, né? E então é mais do que conhecido, né, como todos os professores aqui já devem saber, que a Terra, né, ela trabalha com ciclos, né? Ela existe um ciclo natural onde ela se iniciou com uma hot house, né, onde ocorreu a existência da vida, e depois ela entrou em ciclos de resfriamentos, né, onde houve o boom da vida, a explosão da vida cambriana, e aquecimentos e resfriamentos, né, até nós chegarmos ao período que estamos aqui agora, e em todos esses períodos, grandes extinções, 5 grandes extinções, né, e pelo que estamos vendo, nós, no período antropoceno, né, já estamos no antropoceno, podemos falar isso, nos encaminhamos para uma grande extinção, né? Talvez uma 6ª grande extinção em massa. A questão é que, geologicamente falando, existem alguns grupos, né? É uma questão delicada, que alguns grupos fazem a questionam, existe mesmo mudanças climáticas? Porque a gente fala em mudanças climáticas com desastres e com catástrofes. Mas, na realidade, existem as catástrofes, porque quem chegou antes, o ovo ou a galinha, né? A Terra ou o ser humano? É a Terra que está no seu
lugar errado, né, com seus acontecimentos naturais, como o Pedro colocou, eu acho que você é geólogo, né? Ou é o homem que está em cima dos lugares onde acontecem essas variações naturais. Mas eu não vou discordar disso, até porque eu acredito no aquecimento global, né? Isso é mais do que óbvio que no período antropoceno e desde a Revolução Industrial, a interferência humana liberou níveis absurdos de gás carbono na atmosfera. Então, isso eu acho que é um fato inquestionável. E como estudiosa da elevação do nível marinho, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né, na região costeira, está mais do que alto desde os últimos 6.000 anos. Né? Existem fósseis nessas regiões, principalmente aqui do Quaternário, aqui do litoral são paulista, que registram que há 6.000 anos o nível das ondas estava aonde estamos pisando hoje, e o nível do mar já está nesse registro fossilífero. Tanto que essas regiões das planícies costeiras que a gente tem aqui no litoral, principalmente de Caraguatatuba, estava tudo abaixo d'água há pouco menos de 6.000 anos. Né? Então, a gente sabe que a gente está acelerando o processo natural da Terra com esse aquecimento, mas são pulsos de aquecimento antes de entrar num grande resfriamento. Então, a minha colocação seria essa: será que é realmente é uma adaptação nossa, né, às catástrofes que já existem, ou a gente deveria repensar aonde a gente vai se colocar? Aonde a gente vai colocar as escolas, aonde vai se construir, né, as cidades, principalmente esta Serra do Mar, que estão em área de risco geológico, e a gente sabe disso, estamos todos suscetíveis, estar vivo na realidade é um risco, né? Então, até para as cidades repensarem onde vão se colocar, né, junto ao plano de gerenciamento costeiro, zoneamento ecológico econômico, né, tudo isso deveria ser repensado, sabendo que estamos levantando todas essas questões nesses últimos 2 dias. Então, a minha consideração será que não seria uma mudança no modo de vida humano que nós devíamos repensar? Né? Porque a gente não tem saída, né? A gente tem um modo de vida capitalista e que nos impõe consumo. Então, mesmo que a gente queira fazer horta orgânica, mesmo que a gente queira andar de bicicleta, não ter carro, não poluir, nós estamos numa cidade que não tem um plano de saneamento e que, não sei, sabe, às vezes dá vontade de fugir da terra e a gente não tem para onde. Então, esse consumo, né, nos leva a gerações cada vez maiores de resíduos, por exemplo, emissões de gás carbônico e outros gases de efeito estufa, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente se taxe um cidadão ecológico. Então, a questão é o que falta, sabe? O que falta para o humano, sabe? Então, acho que cabe a nós, educadores todos, levarmos essa consciência a essas novas gerações que estão vindo aí, que com certeza eu acredito que são gerações que já estão despertas, que já despertaram, porque eu não creio não creio mais nas gerações que já passaram por aí. Eu acho que nós somos sementeiros, né, das novas gerações, e a gente tem que levar, né, que nós somos um com a Terra, com Gaia. Eu acredito no sistema Gaia. Eu acho que a gente tem que trabalhar que nós somos um com a Terra, que nós fazemos parte dela, nós somos parte integrante, nós somos filhos da Terra, né? E que quem vai se embora desse planeta em pouco tempo é a gente, a Terra continua. Eu acho que é isso que a gente tem que pregar. Então, obrigada, e passo para a mesa. Acho que a provocação aqui do Beto também está ligada, né, que ela falou da questão catastrófica. Tentar juntar as duas coisas. Eu li um livro recentemente, chama Colapso, do Jerry Diamond, que é um geógrafo lá do... Eu sou geógrafo, na verdade. Mas trabalho muito com geociências, que agora eu nem sei mais o que eu sou, na verdade. Porque
tô lá no meio, num monte de geólogo aí. Quê? Do planeta, cidadão do planeta Terra. Você trabalhando com um monte de geólogos, você acaba, as referências, tudo vão ter mudando. Mas eu estava lendo esse livro e aí ele vai pegando o histórico assim, na Ilha de Páscoa ele estuda muito como foi lá. Então ele pega assim, as mudanças climáticas foi uma questão lá que acabou com o pessoal lá, ou foi a questão da relação com a vizinhança, ou foi a cultura. Então ele pega 5 aspectos, assim, ele vai trabalhando na Ilha de Páscoa, esse colapso, como a sociedade escolhe o fracasso ou o sucesso. Lá teve o fracasso, né? Porque o pessoal chegou lá, os holandeses em 1700, né? E falou assim, tinha 100 pessoas ali que moravam lá e com aquelas estátuas gigantes, né? Erguidas. Falou, pô, como esses caras conseguiram erguer isso? Não tinha nem vegetação, não tinha nada. Então hoje se sabe que era possível, que tinha vegetação lá, né? Mas que houve uma devastação. Então teve uma questão ambiental, né? Mas Ilha de Páscoa está isolada do mundo, né? Hoje, se a gente for levar em conta, ele trabalha também os vikings, né, que levam o mesmo sistema de agricultura, de pecuária para a Islândia, para a Groenlândia, coisa que eles tinham na Noruega. E aí lá na Islândia, na Groenlândia, os ventos eram mais fortes, a vegetação, o solo não era o mesmo, e aí os ventos tal, acabou tendo uma degradação por não ter mudado a cultura, né? Eles quiseram continuar comendo carne, os vikings não estão mais lá. Mas quem continua lá? Os esquimós. Porque comem comida, foca, comem baleia. Então a questão das mudanças acho que é importante. Mas claro, Groenlândia, Ilha de Páscoa, a gente está falando de ilha. Quando chega a questão da Revolução Industrial e a questão do mercantilismo, que o mundo inteiro começa... Hoje a Ilha de Páscoa é o mundo, se a gente for pensar, né? Então você tem um mundo, não tem mais para onde correr, né? E aí tem para Marte, tem até algumas possibilidades que se falam, não sei se é viável, mas que já se fala nisso, e talvez não seja tão absurdo. Era absurdo atravessar o Atlântico, né? Imagine aquela época. Talvez pode ser uma solução. Mas só pensando que nessa questão geológica, né? No tempo geológico, mas claro que o tempo geológico ele determina o tempo histórico também. Aí no tempo histórico, eu acho que o que a gente tem que trabalhar, que acho que está mais na nossa mãe, talvez o pensamento que estava falando aí, o pensamento crítico, né, que a gente estava conversando, mas trabalhar com as contradições, né, e não a contradição como tradição aristotélica, aquela contradição que é dualista, né, estática, que é assim, os melros são pretos, todos os melros são pretos, todos os melros são brancos. Então quer dizer, alguma está errada, né, falando assim. É uma visão que assim, uma coisa que é oposta não comporta a outra. Agora tem várias contradições que a gente vive na nossa vida que a gente tem que ter, acho que uma visão mais dialética e mais dinâmica. Eu acho que talvez aí essa visão de mundo que aí a gente pode alcançar. Então quer dizer, você não tem sua vida ali do dia a dia? Essa é a dialética, acho que essa é a contradição que a gente mais vive. Sua vida ali do dia a dia, você leva seu filho, você tem seu marido, seu esposo, tem sua companheira, né, companheiro, tal, mas você precisa ir trabalhar. Aí você precisa sair mais cedo para levar seu filho no médico. Aí a sua vida pessoal com a vida profissional, às vezes você trabalha em casa, mas aí é uma bagunça também, né? Essa é uma contradição que a gente vive, né? Hoje em dia é uma contradição isso, essa questão de a gente trabalhar sem ser pra gente, né? É uma contradição. E essas contradições acho que é mais relacional, é mais dinâmica. Então, quer dizer, uma coisa é oposta à outra, mas elas se conversam, né? E aí é isso. Talvez a questão assim, do que a gente vê aqui no litoral é o turismo, né? É necessário chegar mais gás, mais petróleo, né? A gente fala que é ruim, que duplique que tem o contorno, né? Que tem a avenida do contorno, que chama? Estrada do contorno. Mas a gente usa gasolina, a gente usa o carro, mas claro, que contradição é essa? Que nem se falou assim, como ter o desenvolvimento destruindo menos. Aí é pensar nessas contradições. A contradição vai estar desenvolvimento econômico, e aí como você faz para... A gente vai deixar de ter a vida que a gente tem, do consumo, e isso é uma contradição. Pensar essas contradições acho que é o ponto fundamental para a gente partir. Né? Acho que de qualquer
pensar essas contradições é isso. Você acha que se o cara que ganha dinheiro lá ele pudesse também preservar, ele não ia querer? Muitas vezes aconteceu que não, né, lá atrás, mas hoje em dia está tão disseminado isso que é muito melhor para uma empresa ela ter, né, as grandes empresas petrolíferas hoje, a Chevron e tal, foi uma que está investindo milhões em segurança para não acontecer o que ela teve que pagar trilhões lá na época do Golfo, né? Então essas contradições a gente tem que pegar elas e acho que assim pensar onde está esse ponto. É um ponto de perigo, mas é um ponto também de oportunidade, né? Como a gente vai fazer? Porque eu acho que não dá para ficar parado, cruzado os braços. Isso é uma coisa que não dá para fazer. Então as contradições, acho que ela dá o ponto. A gente quer turismo na região, mas não quer, né? É o que fomenta aqui a economia, é uma coisa importante, mas não quer trânsito. Mas é uma contradição essa. Uma coisa independe da outra, não sei, né? Mas talvez esse pensamento mais dialético, não, as coisas podem caminhar junto, né? É um porto aqui, mas não quer raspagem de navio. Como que faz isso? É uma contradição. E uma não é oposta à outra. Vamos pensar como então não pode ter barco, né? Ou a questão também das pessoas. As pessoas estão morando, estão pegando água. Quanto mais gente tiver, mais gente vai pegar água. É uma contradição. E aí como que a gente trabalha essa contradição? E aí acho que é isso. Pensar essas contradições acho que é um ponto fundamental. Alô? Agora foi. Pegar um gancho, que é a primeira pergunta. Eu acho o seguinte, primeiro, embora eu conheça a literatura e já tenha lido artigos sobre a ineficiência de você colocar as catástrofes, eu acho que você não pode ser hipócrita. Então, se você conhece as coisas e tal, eu acho que você deve colocar sim. Eu acho da mesma forma que as previsões são incertas, você não sabe realmente o que vai acontecer, você não sabe realmente se não é bom, não há uma certeza absoluta que não seja bom, você colocar o que realmente está sendo colocado como previsão. Então, quando eu chego aqui e falo que a corrente do Golfo possivelmente vai mudar, a questão do metano, acho que tem que colocar sim, que é uma coisa muito séria, e você não pode esconder isso, né? Agora, por outro lado, uma sorte que a gente tem é que nenhuma previsão é certa, né? Eu passei por isso quando eu fazia biologia, não sei se alguém é dessa época, mas em 98 havia um grupo, que era o Clube de Roma, que previu o fim do mundo para 82, relacionado ao efeito estufa exatamente. Tinha um grupo oposto que achava que ia congelar e tinha um terceiro grupo que falava da camada de ozônio. Isso aí tem um relatório, né, importante que falava que ia, né, quer dizer, então, e hoje se admite muito na literatura que os modelos não são precisos. Agora, por outro lado, alguma coisa vai acontecer. É muito improvável que nada aconteça. Nesse sentido, eu acho importante o quê? Primeiro, né, a gente está bem informado e ter capacidade de raciocinar cada um de nós, né, e analisar a informação que vem da mídia, que vem dos cientistas, que vem de onde for, né, e contextualizar isso. Eu acho que a gente está muito mal preparado para isso aqui no Brasil. A educação está péssima, as pessoas não conseguem, né, raciocinar sobre nada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Olha, dá, né, uma segunda coisa que relacionada a isso é melhorar a educação. Eu tenho trabalhado nessas escolas, por exemplo, em Florentina, eu tenho ido nas escolas. Bom, gente, as escolas são iguais a como eu fiz, eu falo isso sempre para eles. As escolas não mudaram um pouquinho, mas é giz, lousa, como? Hoje em dia, 60 anos depois, as escolas estão tão semelhantes ao que eram. A gente tem que evoluir muito, né, em relação a como a gente mexe com esses moleques que têm celular e tudo mais. Você fica reclamando que o moleque usa celular na USP assim, né? Olha, o fulano está usando celular na sala de aula. Ele estava olhando a matéria que você estava dando, ele estava procurando no celular ao mesmo tempo que você estava dando a matéria.
Não dá para reclamar disso, porque você não vai conseguir. Porque você tem, tudo bem que tem alguns vendo rede social, tudo mais, mas você tem que fazer que eles usem menos rede social e se interessem para ver a matéria que você está dando. Então a gente tem que investir muito na educação. Se a gente conseguir investir na educação rapidamente, né, a gente vai ter uma mudança mais rápida, não sei se é suficiente ou não, isso vai depender muito de como vai evoluir o mundo, né, mas aí vai ter uma mudança. E aí entra o terceiro ponto, é a mudança de paradigmas, que eu sempre falava, para mitigação. Eu dei uma palestra no Congresso de Ecologia, mais ou menos assim, né, que eu fui... então, se pensa muito no paradigma econômico, ou seja, eu vou continuar consumindo o que eu consumo, ou vou consumir mais ainda, né, eu vou ter um conforto excelente, né, e vou ganhar muito dinheiro, esse é um ponto, todo mundo, e não é só o cara lá de cima, o grandão, o pequenininho que ganha muito dinheiro também, né, e eu vou inventar o quê? Uma tecnologia que me permita fazer isso. Um carro ideal hidrogênio. Quanto tempo vai levar para ter carro hidrogênio para todo mundo? Décadas. Então, aí nesse Congresso de Ecologia eu fui e coloquei, né, que eu acho que a mudança de paradigma, que todo mundo diz que é utópica, ela é tão utópica quanto a mudança de tecnologia, porque mudança de tecnologia ela leva décadas. Você construir uma hidrelétrica, você leva décadas, e a hidrelétrica durante 60 anos, em média, vai estar produzindo, vai estar morrendo tudo que você alagou e vai estar produzindo gás carbônico que não. Então, essa hidrelétrica é uma calamidade durante 60 anos. Depois ela começa a compensar isso. E aí, assim, a maioria, energia eólica é a mesma coisa. Tem um livro do Lovelock, de Gary, onde ele diz que vão morrer 5 milhões de habitantes até 2100, né, que é catastrófico, né? E o Lovelock criou a teoria de Gaia, é um cara que eu acho que é fantástico, pessoalmente. Mas o Lovelock mostra que construir energia eólica, como se usa muito cimento, né, você está produzindo, pondo carbono na atmosfera, durante, eu não lembro quanto é, mas uns 10 anos, né, antes, equivale a 10 anos de produção de energia eólica. Então, todas as soluções tecnológicas também são utópicas. Por isso que se coloca aí para você, não sei o que lá, daqui a 20 anos você vai ter carro elétrico, mas daqui a 20 anos você vai ter 45% das pessoas desempregadas. Então, são coisas utópicas. Enquanto que a mudança de paradigma, né, essa é utópica também, as pessoas não querem sair do seu conforto, mas deve ser trabalhada também, já que uma é utópica, a gente tem que trabalhar muito mais do que está trabalhando na mudança dos nossos hábitos, das nossas crenças, né, e do que a gente faz. E eu não vejo isso acontecendo em ninguém. Desculpa. Agora eu vou apontar. Vocês. Né? Carro, por exemplo, eu mesmo estou um carrão grandão. Né? Se eu acreditasse o que eu estou falando, eu devia ter um carro popular, ou com bicicleta, mudar de ônibus. Tá? E aí, a maioria das pessoas aqui vai concordar que faz a mesma coisa. Então, a mudança de paradigma não está sendo trabalhada. Está sendo trabalhada, está sendo, na verdade, mas não está sendo de forma efetiva. Então, esse é um ponto-chave aí que a gente, na nossa esperança, né, que você falou, mas né, eu acho que trabalhar essas coisas e acreditar que, quem sabe, as mudanças não sejam tão graves quanto os modelos mostram, é o nosso futuro. Agora, é uma aposta. Pode ser que as mudanças sejam catastróficas e aí a gente... Mas, pelo menos, a gente vai estar feliz, né? Eu acho que mudar de paradigma, gente, é uma coisa... Mudar para a felicidade. Eu vou dar um exemplo da Gabriela, se permite? Gabriela mudou para Ubatuba. Ela veio de São Paulo, veio morar aqui em Ubatuba. Ela está tendo uma vida toda alternativa, com um consumo muito menor, usa muito menos carro e tudo mais. E essa é uma mudança individual que leva, né, à felicidade pessoal. Né? Então, muito mais do que economizar, você junta isso à felicidade. Lá em São Paulo, os meus alunos, tem aluno que vai para a USP, mas mora no Tatuapé. Ele leva para chegar na USP 2h30, 3 horas alguns dias. Gasta dinheiro. Né? Então, o modelo que a gente está não traz felicidade. Aqui que vocês estão no litoral, vocês não têm a noção do que é São Paulo.
Eu que moro perto da USP, porque eu sou velho, consegui comprar uma casa, tenho mais dinheiro, tenho mais felicidade. Mas o pessoal, eu tenho um funcionário que mora no Tatuapé, o filho é autista, ele tem que levar o filho, trabalhar 8 horas por dia, pegar onde volta, então vai umas 3 horas para ir, 3 horas para voltar, mais 8 horas, mais horas de almoço, quanto sobra para o cara? Bom, é isso. Obrigado, professor. Então, esse paradigma é a mesma coisa que vai mitigar as emissões, vai nos trazer felicidade. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar e passar para as outras pessoas. E talvez essa seja uma das maiores contradições aí, né? Essa mudança de paradigma, como que a gente vive, né? E no final, às vezes, você muda, você fica mais feliz, né? Nós temos 2 pessoas aqui querendo perguntar, mais uma pessoa lá querendo perguntar. E, professor Flávio, eu acho que, além da questão da busca tecnológica que a gente tem que ter para tentar achar alternativa sendo lenta, eu acho que a gente tem que ser uma civilização de plantadores, coisas que nós não somos. Porque se nós plantássemos árvores, 7 bilhões de pessoas plantando muitas árvores, a gente mitigaria muito essa questão, além das outras questões que tem que acontecer. Mas eu faço parte da rede de ONGs da Mata Atlântica. A gente comemora a diminuição do desmatamento. A gente não comemora o replantio, ou a gente não comemora o ganho de área. A gente comemora que perdeu menos área do que o ano anterior, porque cada ano se perde mais. E agora, inclusive, a questão do cerrado está muito significativo, a perda que a gente já tem no cerrado. Então, acho que a gente, a gente se fia muito na questão tecnológica, mas esquece que é a vida que vai manter a nossa vida. Aí você descobriu. E aí você falou no paradigma econômico, né? Você acabou de falar por que se derruba a árvore é paradigma econômico. Exatamente. Boa tarde a todos, acho que já passou do meio-dia, né? Você pode se apresentar, por favor? Eu sou a Ingrid, faço parte do coletivo Costa Viva de Meio Ambiente do bairro de Camburi. Nós somos um projeto embrionário, está acabando de nascer, com a preocupação da poluição dos nossos rios, nossas praias. Nosso bairro não tem saneamento básico hoje e é desastroso o que vem acontecendo na região, né? A gente está falando de desastre, a gente falou de águas, mas hoje eu não venho aqui exatamente por esse motivo. Vim muito para aprender, para saber da questão do lixo e tudo mais, mas uma coisa que me preocupa muito, e falando em contradição, é a questão da ampliação portuária. São Sebastião, hoje, passa dos 85 mil habitantes, e o GAEMA colocou um dado que até 2025 nós podemos chegar a 250 mil habitantes. Sinceramente, a nossa cidade não comporta esse impacto ambiental e São Sebastião vai acabar. Então, eu gostaria de chamar a sociedade civil organizada, os educadores, os professores, todos aqueles envolvidos. Eu sei que já teve uma luta e que a gente conseguiu barrar essa ampliação no passado, e eu gostaria de retomar essa luta com o apoio de toda a comunidade de ambientalistas e quem tiver a fim de participar. Eu acho que esse debate tem que ser feito em sala de aula. São Sebastião não suporta essa ampliação, é descabido o que estão propondo. Foi gasto milhões para fazer esse projeto, está sendo gasto milhões para fazer rotas de acesso ao porto, mesmo com o processo de ampliação barrado no Ministério Público. A Prefeitura continua lutando a favor da ampliação, enquanto não se chama a comunidade para uma conversa, para uma audiência pública. E a comunidade não quer ampliação do porto. A gente quer uma cidade sustentável, como São Sebastião tem que ser. Nós não temos aporte, nós não temos tamanho para ter um porto do tamanho de Santos. São Sebastião se acaba e tudo que a gente está propondo aqui hoje e ontem perde o sentido e perde o significado de ser, porque aí entra o capitalismo e o consumo exacerbado. O maior argumento que o prefeito usou esses dias foi: todo mundo quer um celular e para isso precisamos de um porto. Não, a gente não precisa de um porto, para isso já tem gente trazendo. Para isso já tem gente fazendo. A gente precisa falar de educação ambiental e mostrar para os cidadãos dessa cidade como é que se vive de uma forma mais sustentável, com consumo menor. Ensinar a relação cidadão e consumo. Porque simplesmente sair consumindo por consumir a cada ano um celular, isso acontece em São Paulo. Aqui não precisa acontecer se a gente mudar a forma de relação de consumo. Sabe, eu acho que a gente não precisa, a gente não tem
tamanho. A gente não tem uma cidade que comporta um porto que eles estão propondo. A cidade de São Sebastião vai acabar. Hoje a gente não trata nem 30% do nosso saneamento básico. Como que a gente vai tratar com 250 mil habitantes? E a nossa floresta? Vamos viver de sustentabilidade rural, vamos procurar na natureza meios de dar subsistência para a comunidade e não através de consumo. A gente não tem uma cidade que comporta, e eu não sou técnica no assunto, não sei usar os termos técnicos, mas com o meu coração, com aquilo que eu vejo acontecer no meu bairro, com a destruição do meu rio, com o esgoto caindo lá dentro do jeito que já está, eu não quero um porto maior do que existe hoje. Eu sou contra e venho aqui chamar a sociedade ambientalista, todos vocês, os educadores, para que abordem os temas na sala de aula, que falem sobre isso, que vamos lutar junto, porque esse porto não pode ser ampliado em São Sebastião. É isso que eu queria dizer e gostaria de saber a opinião de vocês. A discussão está muito boa, né? Está sendo pontuado aqui várias linhas de pensamento em relação ao ambiente, educação ambiental, né? As falas estão sendo muito produtivas aqui para mim. Sou professora de geografia, mas eu tenho um olhar, né, geológico enorme para o planeta, porque a gente tem que ter, tá? Tem que ter uma noção de espaço universal, de planetas e de terra. Geo, estudo da terra, né? Grafia da terra, geografia, a gente estuda isso porque gosta. Evidentemente que o homem, a ação antrópica disso tudo que você está falando, o desrespeito ao meio ambiente, a falta de cultura ambiental, de educação ambiental, agride, acelera um processo inevitável, que é a transformação do planeta. Não se pode tratar de educação ambiental sem conscientizar os alunos, a sociedade, a comunidade, de que a Terra está no momento de era geológica transitória. Estamos em transição, tá certo? Nós temos quase 5 bilhões de anos. Nós não nascemos aqui assim, desse jeito. A Terra não era do jeito que é hoje. Ela teve outras fases e ela está mudando de fase. Ela vai para uma outra estética. Ela vai para uma outra paisagem. Ela vai para uma outra constituição físico-química. Sabe? Isso aí é inevitável. Então, em 2014, eu trabalhei coluna em Marte. Estava em São Paulo, na Zona Sul, na saúde. Né? Foi mobilizado toda uma escola, Paulo Rossi, todinha, em função os meus alunos ficaram assim, foi pesquisar tudo que está acontecendo, 2030 a viagem vai acontecer, como vai ser montada a base, como que vai tirar água e por quê. Eles foram assim 15 dias que alguns até ficaram tão reflexivos que não chegaram a falar. Nos anos 90, eu trabalhei o filme do Kevin Costner, o Outer Road, do Mundo das Águas. Tá? Se tudo isso for para debaixo o continente parar de existir, sabe? E ano passado, ano retrasado, nós trabalhamos além da Terra. É tudo ficção, é tudo ali as possibilidades de você estar começando a educar, começando a colocar uma comunidade a pensar numa transformação do planeta, porque isso é real. Então, para mim, educação ambiental passa pela prevenção, pela conscientização da atual situação da Terra, tá certo? Que lá na tabela geológica, o período quaternário, cenozoica, era... Isso muda. Tanto muda que tem uma escala, tem uma tabela, vem vindo mudando. E isso não é estático, não parou, continua. Então, a gente tem que buscar, como ela falou, a fala dela para mim foi espetacular, porque é o que a gente trabalha, a visão de geografia que você tem é essa. Você vai ensinar climatologia, você vai ensinar clima, fenômenos, por quê? O aquecimento. Você tem como deter? Não, você tem como amenizar. Mas a Terra está esquentando. Fato. Fato. Eu não vou mudar isso, ninguém, a comunidade. Se eu parar de usar micro-ondas, não vai mudar. Eu vou postergar, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter um ambiente melhor, eu vou poder viver melhor,
Entendeu? Mas muito mais sério é o Morro do Esquimó, lá em Juqueí, que está desmontando e as pessoas estão morando lá e já foram avisadas para se retirar e não tem condições financeiras para retirar, aí vão na reunião de paz e falam assim, a minha casa está deslizando. Aí eu falo, mas você tem que sair de lá. Eu não tenho dinheiro. Você tem que ir para a casa de um parente, de alguém, você tem que arrumar outro emprego para outro lugar. Vai deslizar. Ah, mas a prefeitura não faz nada. E aí você vai dar educação ambiental para essa pessoa de que maneira? De que maneira que eu vou me preocupar se existem coisas bem mais sérias? Por que a ocupação, por que não tira aquela gente do Morro do Esquimó? O Morro do Bumba já foi. Agora tem aí o Morro do Esquimó e deve ter muitos outros. Então a educação ambiental para mim passa por uma consciência absoluta. A terra é assim, aqui você pode ocupar, aqui você não pode, aqui acontecerá provavelmente isso, ali acontecerá aquilo. Não pode. É cuidar da vida. Cuidar da vida. Entendeu? Concluiu? É dentro do que ela está colocando? Exatamente. Tem mais uma moça. É rapidinho. É Gilda Brasileiro, professora de Química e Física, arqueóloga e agora fazendo História. Estudo bastante essa região e trabalho na Ilha Bela, né? E eu gostaria de fazer só uma observação, porque eu concordei com tudo que todo mundo falou e discordo ao mesmo tempo, quase numa dialética. Quando a gente fala de ocupação, até a colega comentou comigo, ninguém dá autorização para se ocupar, né? As pessoas invadem, né? E acontece, sim, não importa, invade. E se a gente for estudar arqueologicamente, as pessoas invadem espaços que já foram invadidos anteriormente. Ninguém ocupa um espaço que não tenha sido ocupado anteriormente, milenarmente falando. Então, quando a gente também fala em destruição, os primeiros a destruir foram os sambaqueiros. Os primeiros a destruir foram os tupinambás, que pegavam, tinha sangue, tiravam a pena para fazer festa. Os primeiros a desmatar foram os colonizadores que, quando chegaram aqui, destruíram nossas florestas. Então, essa ação antrópica sempre foi de destruição, porque essa coisa do território é do ser humano. O que acontece? A gente também tem que lembrar que nós já tivemos superaquecimentos e nos últimos 10 mil anos nós tivemos 8 a 10 glaciares pequenos, mas nós estamos caminhando para um mega aquecimento natural e para um mega glaciar natural. Então, assim, quando se fala o Porto de... Por isso que eu peguei. O Porto de São Sebastião, se você me perguntar particularmente, o que você acha? Eu não concordo, mas eu tenho que concordar, porque isso já é uma realidade. Então, o que a gente pode... meu bem. Bom, eu não quero nem entrar por outros, né, meandros da conversa, mas nós já estamos com a estrada aí duplicando, nós já estamos destruindo aí a nossa Mata Atlântica. Por exemplo, nós temos o pessoal aqui, entre parênteses, Fundação Florestal, mas é diretor da UC, da Unidade de Conservação, e ele sabe que ele não tem fiscal para ver nada, e se ele bater de frente, ele dança. Vamos falar a verdade, isso é um fórum. O que acontece? O que a gente pode fazer para minimizar? Mas não adianta a gente também tapar os olhos e levantar bandeiras que não são verdade. É trabalhar com a verdade. A gente tem, entendeu? Chegar para o aluno e dizer assim, olha, gente, o Porto, eu não concordo, mas ele é uma realidade. Nós vamos ter uma ingerência, uma modificação total em todos os... E aí o que a gente pode fazer em função disso? Porque mudar a gente não vai mudar. Só para terminar, arqueologicamente falando, nós estávamos com um perigo iminente do sítio arqueológico desabar com as explosões. E... tem mais uma moça querendo falar ali atrás. Era só para fazer um parênteses, para a gente ver que... você quer falar sobre essa questão que ela está levantando? Uhum.
Meu nome é Bárbara. Só trazer um pensamento a mais. Hoje o Brasil é um país que mais investe em rodovias. A rodovia é o que o Pedro colocou. É $1 hoje e 7 amanhã. São os meios de transportes mais caros do mundo, pois a manutenção é muito cara. É o meio de transporte que mais emite CO2 para o nosso planeta. É um dos meios de transporte menos ecológico que existe de todos os outros. Quando a senhora colocou a situação do porto e chamou os ambientalistas a lutar contra, eu gostaria de trazer um pensamento a mais. Hoje, o sistema naval, para poder fazer esses meios de transportes, é um dos mais ecológicos que possa existir. É um dos meios, pode ser não o mais rápido, porque o avião consegue ganhar, mas é um dos meios menos explorados no Brasil, que é riquíssimo, deveria ser muito bem explorado, porque a gente economizaria um dinheiro enorme dos nossos cofres públicos, que são nosso dinheiro, que o cofre público é nosso dinheiro, e para o meio ambiente isso estaria levando um bem imenso, porque quando a gente fala não fazer o porto, vamos lutar contra, acho que a gente deveria pensar e repensar, chegar no pessoal que criou o projeto do porto e falar, eu gostaria de ver seu projeto, eu gostaria de saber o porquê vocês querem ampliar. Será que a gente não pode ampliar de uma forma que ajude a cidade? Mas eu acho que a gente deveria ser a favor de meios ecológicos, já que a gente fala de meio ambiente. O porto vai fazer mal para a cidade de São Sebastião? Talvez. Mas o porto vai fazer bem para muitas outras coisas. Para o incentivo a essa cultura de transporte naval que vem acontecendo em países desenvolvidos. Obrigada. Olha, eu só... a questão o porto ficou uma coisa muito forte com a sua fala, né? Com a sua provocação. Tem um monte de gente aqui querendo fazer interferência com relação à questão do porto. A Gilda lá está querendo falar e o senhor aqui também está querendo falar. Não, então assim, a gente tinha mais uma colocação, daí a gente fala sobre essas colocações. A Gilda, você quer falar sobre a questão do porto? Cissa, desculpa. Mais uma vez eu achei que eu só fosse ouvir, mas aí a gente, né? Desculpa, Cissa, aqui daqui de longe parecia a Gilda. Cissa, eu sei, mas parecia a Gilda. Gilda Nunes? Sim. Uma honra, né, para mim, ser confundida com ela. Bem, então assim, a amiga Ingrid, infelizmente, não é consenso, a comunidade, ela quer o porto. Então, assim, os trabalhos que há 11 anos a gente tem como Apaixonados pelo Mangue, e começou exatamente aqui nesse teatro, quando eu fui chamada pelo Frederico Bussinger de apaixonada. Então, aqui mesmo surgiu o movimento Apaixonados pelo Mangue. E, na verdade, assim, hoje a gente viu um momento que, por hora, a gente pode comemorar. A gente tem a Baía do Araçá protegida, né? São lá mais quase 2.000 espécies por conta do projeto Biota que a gente tem contabilizado. Mas, hoje, na verdade, a gente tem que brigar, sim, pela ampliação do porto na área que já foi aterrada. Porque se a gente não fizer isso, aí eu concordo com o que você está falando, mas minhas preocupações do ponto de vista ambiental não diminuem, né, porque eu sou uma moradora da Topolândia e não está bonita a situação para a estrada de contorno, os caminhões estão vindo em cima da gente, o som está horrível, então a minha vida está pior. Minha vida aqui, como o professor falou aqui em São Sebastião, a gente tem uma vida confortável, a gente vive uma transição desconfortável, mas é pelo bem do Brasil, né? Então, assim, é o capitalismo. Só que, assim, o importante agora, se a gente, enquanto ambientalista, a gente não se posicionar de alguma forma favorável à ampliação do porto na área que já foi degradada, desde a década de 80, que o Beto sabe, que é um ambientalista que luta pela essa causa, a gente vai ter 2 elefantes brancos. Um, que é o viaduto em cima da Topolândia, e o porto continuando a ser aquilo que ele ainda não é, aquilo que ele ainda nunca foi. A Baía do Araçá, que a preocupação da Ingrid é incrível, e é verdade, a gente tem ali por hora, né, porque por hora a gente comemora, mas assim, o endividamento do Estado não nos mostra que o governo do Estado vai investir mais alguma coisa aqui em São Sebastião. Não, aqui olha só. Eu vou terminar minha fala. Sua ideia. Cissa, eu já terminei. Cissa, desculpa. Cissa do Araçá.
eu já terminei. O negócio é assim, eu não estou aqui para colocar culpado ou não culpado, porque na verdade eu também me senti culpada com o meu carrão, tá? Então assim, a história não é essa. Eu falei uma coisa para você, porque assim, eu tenho 11 anos de trabalho de rua, e essa coisa que a comunidade não quer o porto, não é verdade. Eu tenho metade da minha família que é portuária. Então, quando eu vou falar da Baía do Araçá, meus tios ficam, olha, Cissa, vê o que tu vai falar, hein? Ó, vai acabar comigo. Então, assim, não é consenso na minha família que dirá na cidade. Terminei. A companheira que havia pedido para fazer uma pergunta, pode aguardar um minutinho ou ela saiu? Por favor. Tentar impetrar um projeto que toda a sociedade educacional, científica, que estudou isso e sabe, inclusive com o apoio do Ministério Público, que a coisa é inviável e que destrói São Sebastião, isso não está sendo dito. Muitas mentiras estão sendo faladas, inclusive isso é um absurdo que você falou. Dizer que ecologicamente o navio é mais sustentável e para o Brasil, enquanto que o morador vai morar numa cidade caótica, quer dizer, e quem mora em São Sebastião? Agora estão dizendo para todo mundo, e está todo mundo a favor com a ampliação do porto, porque não foi feito um estudo, não foi feito um debate com a comunidade, não está sendo dito a verdade, ninguém sabe dos impactos ambientais e sociais que isso vai causar em São Sebastião. Todo mundo está vendo o Porto de Santos como é o entorno, ninguém é cego o suficiente para não enxergar, e eu acho que o assunto tem que ser debatido de forma séria, correta, e eu não sou contra a ampliação. Ninguém foi procurar os portuários trabalhadores porque eles têm uma saída sustentável com uma ampliação menor, e dessa sim eu sou a favor. Acontece que estão mentindo na questão do porto. Tem que ser feito um debate. Eu interferi. Eu concordo que tem que ser feito um debate, só que o nosso tema aqui não é exatamente a questão do porto. Acho que a sua preocupação inicial é super pertinente, mas eu acho que se a gente entrar numa discussão mais profunda com relação ao porto, tem muitas coisas que a gente tem que falar com relação a isso. Então, eu vou pedir para a companheira, eu não estou vendo mais a moça que pediu a pergunta ali, só tem ele. Então, eu vou pedir para ele fazer a pergunta. O nosso teto é 12h30, são 12h15. Para que a mesa possa se manifestar também com relação às colocações que foram feitas, eu pediria que ele fizesse a pergunta, e aí a gente encerra as perguntas, a mesa faz as colocações e as respostas, e depois já se despede para a gente poder ir para o almoço, para não atrasar o período da tarde. Fala. Tá, João. O seguinte, eu vi na exposição do professor, eu vi um tópico, né, da extinção da vida na Terra, do homem na Terra, né, algo mais ou menos assim, e eu vi aqui a exposição da colega, que ela fala que não tem por onde fugir, né. Então, um pouco simplista, né, e eu vou falar um pouco na gíria, viajar na maionese. O seguinte, tendo em vista que o avanço da tecnologia ele é veloz, né? Ele é rápido, da ciência, e que o avanço da destruição da vida na Terra é um pouco mais lento, não chegará o momento do homem procurar um outro planeta para povoar, né? E está fugindo da Terra? Será que já existe algum estudo, tendo em vista que já atingiu, tem a Lua, e estão já querendo chegar em outro planeta, etc. Você sabe me informar se tem alguma previsão, algum estudo nesse sentido? Bom, querem que eu faça um comentáriozinho inicial por conta da provocação dela do Porto, que eu tenho uma colocação como ambientalista, já que ela convocou a entrada dos ambientalistas. Eu vou falar especificamente do Porto e depois um pouco com as outras colocações que lá, apesar de não ter sido palestrante, mas eu acho que caberia um pouquinho, uma colocação rápida. Eu acho que, com relação ao Porto, infelizmente, a gente tem que comemorar hoje. Porque o que iria acontecer com o Porto, com o projeto inicial do Porto, era muito, mas muito pior do que o que pode ser que venha acontecer com um novo projeto que a gente ainda não sabe porque não nos foi apresentado.
Em relação às discussões, muita discussão está acontecendo e vem acontecendo com relação ao porto, tanto que está sendo judicializado, houve muitas audiências públicas, muita discussão no governo anterior. Esse governo ainda eu não estou mais atuando tanto aqui em São Sebastião, não sei como que ele está tocando essas discussões, mas isso vai ser retomado com um novo projeto. E acredito que, com o novo projeto, a gente tem que também fazer todas as análises que foram feitas com o projeto anterior e ver até onde a gente pode aceitar isso. Porque também acho que a gente tem que buscar uma sociedade que nos dê mais felicidade, que nos dê mais conforto, que nos promova uma vida um pouco melhor. De outro lado, é só a gente ver o que aconteceu com a votação de ontem no Congresso. Quanto tempo a gente vai levar para que a gente tenha um Congresso onde as pessoas votem pelo que realmente deveria ser o correto, pelo fato de se ter visto que houve roubo, houve... E aí não, vai se tapar o sol com uma peneira e vai se deixar empurrar com a barriga mais um pouco uma questão que vai causar problemas muito graves para todos nós, inclusive moralmente e educacionalmente. Como é que você explica para uma criança o que aconteceu ontem, naquele Congresso? Ontem, exatamente, anteontem. Então, a complexidade do que a gente discute, e aí eu acho que até o termo educação ambiental é um termo que vem sendo discutido. Ontem a Melissa colocou um pouco sobre essas discussões. Eu não gosto do termo educação ambiental, acho que se confunde educação ambiental com estudo do meio, e não tem nada a ver. E eu acho que a gente tem que discutir de que forma que a gente pode postergar um pouco mais esse cenário histórico, geológico que a gente tem por um tempo um pouco maior, já que somos nós que estamos provocando as alterações. E aí, a gente não consegue, por exemplo, na discussão do gerenciamento costeiro, da lei do gerenciamento costeiro, que trata da ocupação territorial, um macrozoneamento, a gente não conseguiu trazer as discussões do Plano Estadual das Mudanças Climáticas, para que o próprio gerenciamento costeiro trouxesse no seu bojo uma sinalização de que existem áreas que não vão poder ser ocupadas de maneira nenhuma. E o que vai acontecer? Aqui em Caraguatatuba, onde você tem a Fazenda Serra Mar, aquela planície toda virou Z5. Aquela planície, o nosso colega pode colocar, se você tiver um problema de inundação, ali é o primeiro lugar que vai inundar aqui nessa região. Aquela foi toda recortada e picotada para poder fazer drenagem. Se você tem uma chuva de 900, vamos colocar 500 milímetros em um dia aqui, aquilo lá está, entendeu? Se tiver 100 milímetros, teve uma chuva agora de 97 milímetros agora há pouco tempo no Nordeste. Se a gente tiver uma chuva nesse porte ali, as indústrias que vão se instalar, ou quem estiver ocupando, vai ter um monte de prejuízo pessoal, né, privado e material, fora que podem morrer pessoas. E com o nível do mar subindo, e com os eventos extremos, onde você pode ter chuvas fortes, com uma maré alta e ressaca, se você pegar um momento climatológico onde tudo está no pior cenário e acontece, os problemas vão ser muito grandes. Então, eu acho que a gente tem que passar por um processo civilizatório, diferenciado. A educação tem que trazer no seu bojo discussão de outros tipos de valores e de como a gente vai conseguir se adaptar, tanto historicamente quanto geologicamente, para o estado que a gente vai estar vivendo, porque é lento. O Pedro falou, você tem o tempo histórico e você tem o tempo geológico. E o nosso tempo histórico se mostra muito lento, qualquer mudança é muito lenta. Né? Haja visto as discrepâncias que a gente tem na sociedade entre ricos e pobres. Maior concentração que já houve na história recente, industrial, a gente está vivendo agora. 3 pessoas detêm a economia de 80 pessoas, de 80% da população do planeta inteiro. 3 pessoas. É só pegar a Oxfam. O ano passado eram mais, esse ano diminuiu. Eles compraram, na hora que eles souberam quem era, eles compraram os outros para poder subir na lista. Acho que a gente tem que discutir isso. Não se tem como combater a extrema pobreza se você não combater a extrema riqueza. E aí entra na questão do modelo. E dentro desse modelo, você tem que dar emprego, porque a gente está com a população crescendo. Como é que você conserta aí? Você para tudo? Para onde vão as pessoas, as crianças que estão, onde elas vão trabalhar, como é que elas vão fazer? O que se está colocando no lugar uma coisa da outra? Tá? É muito complexo, mas eu espero ter colocado. Então, por favor. Então, acho que aí o ponto da contradição é importante por isso, né? Você falou, não é possível combater a extrema pobreza se não combater a extrema riqueza. Contradição mostra onde talvez tenha que ir.
Mas acho que a questão do porto, Ingrid, né? É um pouco. Eu estava vendo no rádio em São Paulo outro dia, né? Eu venho bastante para cá, não moro aqui, mas é um lugar que eu gosto muito, né? E acho que deveria ficar assim como tá, e acho que não deveria. Mas eu estava vendo lá, o pessoal lá no Rio de Janeiro tá roubando muito, o pessoal lá no Porto, o pessoal tá mandando as coisas para cá, para depois ir para lá. Aí eu falei, nossa, olha que coisa louca, né? Uma situação de violência no Rio de Janeiro acaba interferindo aqui na sustentabilidade que você está falando, né? E aí, acho que deveria ter essa força local, né? Que impedisse essa força global, porque não é nem só do Brasil o capitalismo, e nem acho que a Cissa falou, acho que é do mundo, né? As pessoas querem vir aqui e trazer os produtos, e aí precisa circulação. A menina que falou da questão naval, é isso, é que se só a questão naval fosse, não, mas precisa, né? Precisa do transporte também rodoviário para levar até o local. A circulação do capital não é só de um jeito. E aqui foi escolhido isso, né? Foi lá, e essa escolha foi lá no Faria Lima, né? Na época lá a escolha pela rodovia, né? Ou escolha pela ferrovia. Então, quer dizer, e mesmo se vier outra tecnologia, mesmo que for a naval, que nem o professor falou, as tecnologias também são utópicas, né? Daqui a pouco, parece que vai ser bom, aí chega lá na frente, você vê que talvez não seja. Então, quer dizer, é difícil essa briga, mas é uma contradição. Como que você consegue resolver esse seu problema? Acabando com a economia global. É possível? Talvez a luta nem seja aqui com o prefeito, nem se você consegue fazer aqui é minimizar, né? Que educar a população, fazer, mas que nem o pessoal fala, conscientizar. O pessoal já trabalha no porto. Aí tem um pessoal que quer o celular. E não é nem o pessoal daqui, que nem se falou. Mesmo o pessoal de São Paulo vai chegar por aqui, vai chegar por Santos, no Rio de Janeiro. Então, a gente entende a contradição, a gente consegue ver com quem a gente consegue lutar, talvez. É difícil, mas talvez a luta não seja nem... É aqui também, mas também é num plano maior também, de como pensar isso, e a educação. E a gente se educar também. Acho que é muito legal a gente também pensar nisso. Acho que é o que eu consigo falar do Porto, assim, né? Talvez foi até uma vitória aí que vocês tiveram nesse sentido de pelo menos não construir o lajão lá. Bom, a questão da metáfora que a professora falou que usa, né, muito, que você falou de ficção, usar filme, metáforas, né, a metáfora é interessante, a arte ela tem essa questão. Talvez, quando a gente pensa nessa questão do Porto, aí o que a gente pode pensar? Eu estava vendo um filme que era o mundo está todo gelado, né, e é um trem que não para de rodar. E esse trem, ele gera energia dentro dos vagões, né? O último vagão é sempre o pessoal mais pobre. E o pessoal não sabe o que está acontecendo lá na frente. Eles querem chegar, querem fazer a revolução e não sei o que e tal. E esse motor seria um pouco os serviços ambientais. Vamos pensar, esse motor é o que faz ter peixe, é o que faz... Tem uns aquários lá dentro, tem plantas, mas precisa desse motor. É como se fosse o sol, né? Esse motor. E eles querem chegar nesse motor para tomar o poder, tá? Então são esses serviços ambientais que a gente fala, né? Essa questão de viver melhor, de não ter barulho, de não ter isso, aquilo, né? E é uma questão assim, é a luta, né? De quem controla esses serviços ambientais, quem controla esse vagão lá da frente, né? No final do filme, nem sei se eu conto, gente, porque vai estragar. Como? Spoiler não vale. Eu não sei o nome do filme, na verdade. Mas eu sei que eles chegam lá na frente e falam, bom, gente... Bom, não vou falar. Mas, de certa forma, é isso. Esse motor que seria o motor econômico, né, que é a economia mais ampla, né, da questão, assim, de plantar, de ter as questões... Tem umas pessoas que vão estar contra, que é o cara que cortou a árvore, e o outro, né? Eu acho que... E pior, dentro desses vagões tem o racismo, tem a homofobia, tem o feminicídio, né? Xenofobia, né? Dentro desse vagão ainda tem isso. Além de a gente lutar contra essa questão da sobrevivência, que é a questão central, ainda tem todas essas coisas no meio,
né? Isso não é para desanimar, não, é para ver que a gente está, acho que, diagnosticando isso até. Eu acho que é um problema mesmo, tem que ser falado, mas diagnosticar isso já é bom. Saber, né, disso, lutar contra isso, e acho que tem que ser falado, viu, Ingrid? Mesmo que você saiba assim, pô, quem está fazendo isso financiando é um capital estrangeiro, tal, o cara não vai me ouvir, mas acho que tem que ser falado. Acho que as indignações elas têm que ser faladas, sim. E acho que ainda mais no fórum, tá bom? Legal, gente. Obrigado aí pela... Já despeço? Obrigado pela presença, muito bom estar aqui com vocês. E a gente vai seguir, hein? Fazer esse curso aí, vamos ver se a gente consegue fazer. E a rede também, né? Não pode morrer. Valeu. Vou ser bem breve. Começar pela resposta aqui, em relação... Eu acho que não. A viagem a Marte, por exemplo, que seria uma opção, vai levar séculos para se transportar uma quantidade suficiente de pessoas, né, para Marte. Possivelmente a extinção desses modelos aí que prevê a questão de 100 anos. Quer dizer, em 100 anos, então a gente não vai ter tempo para ir para outro planeta, pelo menos uma quantidade significativa de pessoas. Talvez uma Arca de Noé, alguma coisa assim, né? Eu acho que é uma viagem na maionese mesmo. Mas eu acho interessante o pensamento. Agora, em relação ao resto, eu não tenho muito o opinar em relação ao porto e tudo mais. Para mim está tudo dentro da mesma matriz, né, da mesma ideia, dos mesmos paradigmas, e isso aí realmente causa problemas, né? E eu só queria encerrar com isso. Eu vejo hoje, talvez desde a época que eu era estudante e tudo mais, os movimentos sociais serem muito importantes, mas irem de um lado muito errado, que é um lado muito agressivo, né? Eu lembro, na época que eu era, os termos eram luta, guerra, combate, né? Eu acho que a gente tem que mudar, deixar essa ideia com vocês. Esse paradigma dos movimentos sociais é uma coisa amorosa, onde você realmente... Eu vejo, por exemplo, às vezes alguns ativistas na televisão, eu concordo com a ideia, eu fico com raiva do cara, porque ele é tão agressivo, né? Então é uma coisa psicológica, né? Então você tem que ter um ganho afetivo em relação à população, porque a população, seus alunos, né, e a população em geral, eles, antes de raciocinar, né, eles precisam gostar de você, ter uma empatia. Então, eu deixo essa ideia para a gente pensar em relação ao porto e a todo o resto, né, de ter uma ação muito carinhosa, né, e trazendo as pessoas para você, e nunca uma ação... você mesmo falou combate, eu até peguei uma palavra, depois eu esqueci a hora que você falou. Até as palavras a gente tem que mudar, que não deu certo. Eu estou em movimento social desde 1975 até hoje. Aí eu não vi nada dar certo, ao contrário, só dá errado. Aí pegar pedra, jogar policial. A gente tem que mudar esse paradigma, você tem que ter um jeito de conquistar o policial para ele vir para o seu lado e nem querer jogar bomba em você. Então, isso aí é o que vai funcionar. O resto todo, pelo menos esses 50 anos que eu estou vendo isso, 50 não, acho que 40, né? Mas, olha, eu nunca vi dar muito certo, não. Tá, então eu queria fechar a ideia com isso, que fecha acho que todo o resto. Toda essa luta nossa tem que ser pelo amor, pela qualidade de vida dos nossos amigos e dos nossos inimigos também, para que a gente chegue a algum lugar melhor. Tá? Então, obrigado. Obrigado a todos. Vai ser feita mais uma colocação pelo Ricardo, né? E depois convidar todos para... A gente tem um almoço aqui no Família, que as pessoas podem estar indo lá, não é cada um paga o seu, né? Não estou convidando. Então o pessoal vai achar que é lá e está boca livre, né? Mas eles estão ajudando aqui. E Ricardo, por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou gestor do Núcleo São Sebastião aqui do Parque Estadual.
da Serra do Mar. E, assim, diante de tudo que foi falado aqui, né, da questão do Estado, da educação, desse empobrecimento que está tendo de várias frentes, né, ligadas a recurso, enfim, o que fica de entendimento, assim, da minha parte, o que eu procuro há algum tempo fazer, e com todas as limitações possíveis, é juntar, né? Então, a força da Fundação Florestal, ela é limitada, a força dos professores é limitada, a força das instituições são limitadas, e aí, se não houver realmente esse braço dado, né, a união entre todos, e buscar realmente um fortalecimento do todo, eu acho que a gente vai continuar na ladeira abaixo, desenfreado lá, e não vai conseguir alcançar muita coisa. Então, é difícil juntar todo mundo, o CTEA, o CBH, enfim, é um mecanismo de juntar. Eu mesmo não sou tão presente no CTEA e no CBH como deveria, por conta de limitações mesmo, mas eu acho que é isso. Todos esses loginhos que estão aqui, eles pertencem a instituições que podem fazer alguma coisa, né? E aí eu acho que juntar isso realmente, trazer o IG, trazer a USP, trazer as empresas, né, talvez com um custeio de algumas ações que elas são empresas que estão aqui. Nós temos, né, a Petrobras, nós temos o Porto e alguns outros que poderiam colaborar de uma forma, se nós estivermos organizados, né, a ponto disso. E, por exemplo, tem a Fundação Florestal, que é o Estado, tem o ICMBio, que é federal, tem a SEMAN, enfim, toda a estrutura municipal. Então, são 3 instituições em São Sebastião, aí trazendo para São Sebastião, que se elas se juntarem e cada um fizer um pouquinho, junto com a sociedade, a gente consegue, acho que, ir um pouquinho mais além e de forma mais sólida e mais consistente para a gente brigar por aquilo que a gente quer, dentro das discussões. Isso eu venho falando, venho tentando trazer isso para a realidade, é bastante difícil. No Dia do Meio Ambiente, nós fizemos aqui eu chamei o ICMBio, chamei a Prefeitura, fizemos aqui um ciclo de palestras durante uma semana, em que tiveram 10 pessoas, mais ou menos, uma média de 10 a 15 pessoas, com um potencial de 60. Então, assim, as pessoas reclamam que falta, mas quando tem, não aparece. E aí isso é uma realidade daqui. Eu acho que a mobilização social, ela é bastante limitada. Eu faço parte dessa falta, porque eu falto no Araçá, falto no CBH, mas é por questão de agenda, tempo e tal, algumas limitações, mas eu fico também muito triste de ver muita gente falando e muita gente também não fazendo. Então, o verbalizar, o trazer é muito fácil, e a hora que precisa da presença mesmo para discutir, para pensar e tal, a gente não conta com essas pessoas, assim. Então, é uma reflexão, e dizendo que se não nos unirmos realmente, se cada um não der um pouquinho mesmo, a gente não vai para frente. E aí o tal do rolo compressor que foi falado ontem diversas vezes, ele passa mesmo, e a gente vai sempre estar discutindo o passado e não pensando em planejar aquilo que, de repente, possa surgir como uma construção social e uma mobilização nossa. Então é isso. Primeiro recado. Essa é uma manifestação pessoal, mas enfim. E aí falar sobre a questão das atividades, então. Aí aqui como Fundação Florestal, agora mais propriamente dito. Nós teríamos as atividades das trilhas ocorrendo nos 4 municípios, e por conta de questões climáticas, de baixa adesão e tal, a gente está pensando em colocar isso um pouco mais para frente. Vieram pessoas de São Paulo, pessoas ligadas ao professor, a turma das mudanças climáticas do projeto, mas a gente está com uma grande chance de ter muito vento, chuva, e aí isso complicaria nessa atividade. Então, a nossa proposta era para ter uma coisa um pouquinho mais cheia aqui, para a gente até fazer quem está interessado aqui, para ver se vale a pena a gente continuar com a ideia, ou se realmente a gente prorroga isso, e aí pensando numa mobilização local, cada município, cada gestor, depois abrindo isso para as pessoas num outro formato, e também pedindo para que as pessoas que não se inscreveram pela internet, que façam essa inscrição, para que a gente tenha como chegar até vocês diante de uma possibilidade de adiar. Vamos adiar a atividade? Vamos. Então entraremos em contato pela lista de e-mail que foi colocada lá, tal, para que a gente consiga essa mobilização depois em cada núcleo, tá? Então, eu acho que a questão mesmo é adiar, né? A não ser que todo mundo levantasse a mão e falasse, não, eu quero, como não houve também essa questão. Mas então a gente tenta construir isso num segundo momento,
e aí oferece para vocês a oportunidade dessa vivência nos núcleos, que eu acho tão importante e que pode trazer tanto benefício para vocês até aplicarem essas áreas dentro da estratégia de ensino de vocês, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, depois pode me procurar aqui, mas vamos almoçar, que tá difícil aqui já, vamos lá. Obrigado. Gente, só agradecer ali o técnico lá, o Pedro lá, ó, valeu, obrigado aí pela luz, pelo som, pelas imagens, obrigado. O outro Pedro, somos 3, né, Pedro? Pedro. Nós retornaremos às 13h30.